Instituto Unimed RS trouxe o economista Marcelo Portugal para falar sobre a crise econômica e política, perspectivas para 2016 no Café com Política. Foi realizado dia 15 de abril passado, aqui na sede da Unimed RS, em Porto Alegre. Foi o nosso programa da semana passada, que pode ser conferido no portal do consumidorrs.com.br. Você pode, inclusive, baixar esse programa, se for do seu interesse, guardar num arquivo em casa. Porque o palestrante, o Marcelo Portugal, para mim é um dos melhores palestrantes nessa área de economia, porque tudo que ele diz acontece. Então vale a pena ali, ele ali faz uma perspectiva se o impeachment não tivesse passado na Câmara. Passou. Ele deu a palestra dia 15, dia 17, foi votado o impeachment, passou na Câmara, vai passar no Senado, fácil. Então ele ainda faz um elo, se a Dilma ficar e tal. Pegue só o do Michel Temer, a parte que ele fala do Michel Temer. O que me preocupa é que ele diz que não vamos conseguir sair dessa crise sem aumento de impostos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, que o brasileiro não aguenta pagar imposto mais. Bom, nós vamos colocar agora para você os melhores momentos das entrevistas que nós fizemos. A palestra está no segundo bloco do programa da semana passada, você acessa no portal do Consumidor RS. Vale a pena assistir. Ele acerta as suas previsões. Vamos reproduzir agora algumas das principais sonoras que gravamos com autoridades presentes nesse evento. Pode rodar as entrevistas. Estamos na Unimed RS, no auditório. Dentro de alguns instantes começa o Café com Política, um evento tradicional aqui da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, com um palestrante, o professor Marcelo Portugal. A crise econômica e política, perspectivas. As perspectivas são boas ou vão continuar ruins, professor? Olha, você sabe que eu sou um incorrigível otimista, né? Então eu tento sempre ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Então é óbvio que a gente está num momento de uma crise muito profunda, né? Eu não tenho dúvida disso. Se a gente olhar os dados objetivos da economia brasileira e da economia aqui do Rio Grande do Sul, né, isso fica claro. O Brasil cresceu menos 3,8%, ou seja, encolheu 3,8% o ano passado. O Rio Grande do Sul encolheu 3,4%, mesmo com a agricultura bombando, com o PIB da agricultura crescendo, safra recorde de soja. Mesmo assim, o setor de comércio, serviços e a indústria puxaram tanto o PIB aqui do Rio Grande do Sul para baixo que nós encolhemos 3,4%. Isso ano passado, e esse ano provavelmente o resultado será negativo de novo. Então, não há dúvida que nós estamos num momento muito complicado e também não há dúvida que a gente tem uma paralisia no governo, de tal forma que a gente não consegue curar o doente, né? Já que a gente está aqui na Unimed, é como se tivesse o doente entrado na emergência e os médicos, em vez de atender ao doente, ficassem uns discutindo com os outros o que eles devem fazer, qual é a melhor alternativa, e o doente ali moribundo, né? Então, o que eu acho, qual é o lado positivo da história, é que, para um lado ou para o outro, agora nós vamos ter uma solução, né? Então, a gente vai ter a votação, a gente vai saber, depois da Câmara e do Senado, se a presidente Dilma fica ou não fica, né? Então, nós teremos um governo de fato. E eu costumo dizer, teremos um novo governo, independente do resultado, porque teremos um novo presidente da República, eu digo, porque ou será o Michel Temer ou será o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não consigo ver a possibilidade da presidente Dilma continuar a ser, ela pode continuar a ser a presidente figurativa, né? De fato, não de direito. Isso, quer dizer, que de fato será o Lula, né? Ela será a presidente figurativa. Então eu acho que de qualquer maneira a gente vai ter uma mudança de governo, e seja o Lula, seja o Michel Temer, a qualidade da articulação política vai melhorar. E, portanto, é como se os médicos já começassem a chegar a um acordo do que eles têm que fazer para tratar o doente e vão começar a tratar. Então, eu acho que a gente ainda vai ter um ano muito ruim, onde o desemprego vai aumentar, mas eu vejo a possibilidade do impeachment começar, do impeachment ou não impeachment, tanto faz, da mudança de governo, gerar uma volta, tá certo, do governo de fato, da gente ter uma política econômica coerente, da gente ter rumo, né, que é algo que nesse governo não existe. Hoje a presidente fica apagando fogo todo dia, né? É uma nau sem rumo. É uma nau sem rumo, totalmente uma nau sem rumo. Nós estamos perdidos, né? E seja o que for, eu acho que essa ideia de nau sem rumo vai acabar. Nós vamos ter um capitão lá no leme do país. Pode ser o Temer, pode ser o Lula. Acho que nos dois casos vai melhorar em relação à situação atual.
Agora, é uma melhora que talvez aconteça em 17, meados de 17, ou seja, nós vamos estar talvez melhorando a situação do país lá na frente, né? O que eu acho que a gente precisa se dar conta, né, é de que o país, para voltar a crescer, precisa fazer duas coisas básicas. O setor público tem que, de um lado, começar a caber dentro da economia brasileira, ou seja, você não pode gastar o volume de dinheiro que a gente gasta hoje. O déficit público é enorme, a dívida pública não para de crescer, né? Então, isso é um assunto que tem que ser tratado. O segundo assunto é que a gente precisa de algumas reformas, e aí precisa, portanto, de apoio político para fazer isso passar no Congresso, e muitas delas precisa de você ter maioria qualificada, né? Você vai precisar de 2/3 para fazer reforma constitucional. Acho que a gente precisa de algumas reformas, tanto na área de previdência quanto na área trabalhista. Na área de previdência, a mais simples dela é botar uma idade mínima para aposentadoria, né? É impensável. Hoje a idade média do indivíduo que se aposenta, não é, por tempo de contribuição é de 55 anos. Né? Isso é impensável. Uma pessoa de 55 anos, eu falo isso em causa própria, né? É um jovem ainda. É um jovem. É um jovem, tá certo? Tem toda a capacidade de trabalho, né? Ou se não é um jovem, pelo menos tem capacidade de trabalho, né? Então não faz sentido que a pessoa se aposente de forma tão... A aposentadoria, ela foi feita não para dar um prêmio, mas ela foi feita para cuidar de quem não consegue mais cuidar de si próprio, né? A gente tem que cuidar qualquer sociedade civilizada, tem que cuidar das crianças e dos velhos, ou seja, ela tem que cuidar daqueles que não conseguem tomar conta de si próprio. O que não é o caso de uma pessoa de 55 anos. Então eu acho que a gente precisa de uma reforma previdenciária, onde tem outros pontos, mas a idade mínima é o ponto central, e o outro lado é uma reforma trabalhista, né? O Brasil tem uma legislação trabalhista dos anos 40, dos anos, né, da época do Getúlio Vargas. Uma época onde a economia era muito mais simples do que é hoje. Quer dizer, toda essa legislação trabalhista que foi montada e hoje está na CLT, né, na Consolidação das Leis do Trabalho, é uma legislação pensada para a indústria. Ela estabelece uma série de regras, ela é toda detalhista, né? O que pode, o que não pode, que horas entra, que horas sai, quanto tempo tem que ter. Essa é uma legislação que, do ponto de vista da indústria dos anos 40, podia fazer sentido, mas do ponto de vista de uma economia do século XXI, está totalmente ultrapassada. Hoje, a maior parte do PIB é gerado pelo setor de comércio e serviços, ou seja, é gerado pelo setor terciário. 60% do PIB hoje está no setor terciário. E para essas pessoas, a CLT, para esses segmentos da economia, a CLT simplesmente não se encaixa, porque você precisa de flexibilidade. Você tem uma economia hoje totalmente diferente daquela dos anos 40. Você precisa de flexibilidade na possibilidade de negociação entre empresas e trabalhadores, flexibilidade sobre horários de trabalho, sobre formas de trabalho, sobre trabalhar um pouco em casa, um pouco na própria empresa. O home office é uma coisa tão atual. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para o professor. Os estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão obtendo liminares favoráveis na renegociação da dívida com a União. Isso vai contagiar todos os estados. Como é que fica a situação do governo federal, professor? Não, fica muito mal, né? Muito mal. Muito mal, né? Eu, particularmente, acho que isso não prospera. Eu acho que o Supremo, nós vamos ter que esperar, porque isso é uma liminar, eu acho que o Supremo vai cassar a liminar. Tem dois aspectos que eu queria mencionar aqui. O primeiro é um aspecto econômico da história, que é o seguinte: não adianta passar, quer dizer, adianta do ponto de vista de nós, gaúchos, passarmos o problema para a União. Mas se todo mundo passar o problema para a União, nós, os brasileiros, continuamos com o problema. A gente simplesmente transfere a dívida do Rio Grande do Sul para a União, mas nós não somos um país separado. Então, se todo mundo transferir a dívida para a União, São Paulo, Rio de Janeiro, a dívida continua sendo de nós, brasileiros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas têm que se dar conta é que se essa decisão do Supremo for generalizada, ou seja, a decisão é que você não pode pagar juro composto, você tem que pagar juro simples. Juro simples. Bom, o composto é o juro sobre juro. Isso. Mas o que acontece? Hoje, nós que temos uma caderneta de poupança, nós recebemos juro composto. Então, se o Supremo chegar e generalizar isso para tudo, isso significa dizer que não só o Rio Grande do Sul vai pagar menos, mas cada um de nós que é poupador e que tem um dinheiro num fundo de investimento, numa caderneta de poupança, vai começar a receber menos também, porque vai receber juro simples, não vai receber juro composto.
há hoje em dia uma certa, vamos dizer, unanimidade. Todas as empresas no setor financeiro pagam e recebem juro composto, ou seja, pagam um pouco mais do que, ou bem mais, na verdade, que se fosse juro simples. Se isso mudar, não vai poder mudar só para o Rio Grande do Sul ou só para Santa Catarina, vai acabar mudando para o sistema financeiro como um todo. Isso vai causar um problema muito grande do ponto de vista econômico. Por isso que eu acho que no final, no frigir dos ovos, o Supremo vai voltar atrás e vai caçar a liminar e vai voltar a ser juro composto. Boa palestra, professor. O senhor vai passar uma visão otimista. Acha que, seja qual for o resultado do impeachment, o senhor sente que a economia vai se robustecer de novo, vai aquecer o mercado? Eu acho que a gente vai melhorar. Como eu disse, vai melhorar devagarzinho. Entendi. Né? Isso é que nem quando quebra o pé. Né? Tem lá 3 ou 4 semanas que não pode botar o pé no chão, porque o osso vai juntando, vai se reformando para criar o calo. Demora. Né? Assim como o corpo humano demora para se regenerar, a economia vai demorar para se regenerar também. Então a gente não existe solução mágica, não existe solução que em 3 meses, 4 meses, 6 meses nós saímos da crise. Isso não é assim. O que eu acho que o impeachment ou não impeachment pode fazer é dar uma direção, é dar uma resolução e dizer, tá, então nós agora vamos começar a andar no sentido correto. Tá? Agora, vamos ter que andar bastante, né, no sentido correto para conseguir corrigir os erros que a presidente Dilma nos presenteou aí nos últimos 5 anos e meio. Boa palestra, Alegria Revelo. Obrigado, prazer foi meu. Dr. Alcides Mandela Stumpf, diretor do Instituto Unimed, que promove esse belíssimo Café com Política, uma atividade importante do sistema Unimed RS, recebendo hoje o professor Marcelo Portugal. Muito apropriado o convite ao professor, que é um guru nosso, tudo que ele prevê aí acontece, o Dr. Alcides. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado, o prazer é meu também participar do teu programa. Como tu disseste, o professor Portugal, ele tem uma bola de cristal que funciona, né? Funciona, tem uns que tem e não funciona, mas a dele funciona. E a exemplo do ano passado, nesse mesmo evento, Café da Manhã com Política, ele fez previsões astrológicas fantásticas. Né? Deram todas certas. Todas certas. Apesar da situação, hoje particularmente, que estamos aí 2 dias da votação do impeachment da presidente, ser absolutamente imprevisível, esperamos que o professor Portugal nos ajude aí a ver o cenário econômico, que tem muito a ver com a Unimed. Às vezes o espectador pode dizer, o que a Unimed tem que ver com isso? É uma situação assim muito clara. 90% dos usuários de plano da Unimed são chamados planos empresariais. Então estão ligados praticamente, na sua maioria, à indústria e ao comércio. Então qualquer situação que afete diretamente essas bases da economia, responde na Unimed. Com certeza. Seja no desemprego, seja no dissídio, seja, enfim, na redução de alguma conquista social, alguma coisa assim, e afeta o nosso negócio. Então nós temos, e fora isso, a nossa participação como cooperativa, como um ente social, vamos dizer assim, podendo, esse teu programa mesmo já está divulgando alguma coisa que a Unimed está produzindo em prol da sociedade. Uma alegria revê-lo, que seja um belíssimo evento, Dr. Alcides. Muito obrigado e estamos aí sempre à disposição. Dr. Paulo Abreu Barcelos, presidente do sistema Unicred do Rio Grande do Sul, presente nesse Café com Política, tema importante, palestrante importante, mas também importante a parceria da Unicred RS com a Unimed RS. Explique para o nosso telespectador, para os nossos cooperados, doutor Paulo. Bom, primeiro eu quero enaltecer a iniciativa da Federação das Unimed em trazer o professor Marcelo Portugal. É uma pessoa altamente reconhecida no meio da área de economia pela sua qualidade. Nada melhor nesse momento do sistema Unicred RS firmar uma parceria com a Unimed Federação. Essa parceria, na verdade, é um resgate da nossa origem. Nós já estávamos juntos, agora vamos ficar mais juntos. Então nós estamos comemorando hoje isso, temos a certeza que a palestra vai ser um sucesso e nós, acima de tudo, ficamos muito felizes e temos certeza que os frutos vão ser muito grandes. Como é que o senhor está enxergando o quadro
socioeconômico, político, esse nosso país em crise, doutor Paulo? O senhor está com esperança que melhore? Não tenho dúvida nenhuma que a crise um dia vai ceder. O problema é a travessia, e essa travessia nós estamos muito preparados, muito mesmo. Nós hoje, as cooperativas já se organizaram, tem reserva, tem capacidade para superar essas dificuldades. Há uma constatação que é óbvia, que na verdade é a experiência do passado. As cooperativas são muito mais resistentes à crise. Se elas afetarem os outros segmentos, elas vão afetar a nós também, mas nós seremos muito mais resistentes e temos muito melhores condições de aproveitar as oportunidades. Estou muito confiante no futuro do cooperativismo. Tenho a certeza que as cooperativas vão vir mais fortes do que nunca. Uma alegria revelar um bom evento. Obrigado, como sempre, pelo carinho de vocês. Dr. José César Bueira, presidente da Unicred Porto Alegre, presente nesse Café com Política da Unimed RS. O tema não poderia ser mais oportuno, apropriado. O professor Marcelo Portugal é um guru. Tudo que ele prevê acontece, esteve aqui um ano atrás, tudo que ele fez de previsão está acontecendo. Mas a gente tem esperança que o Brasil melhore, não é isso, doutor Bueira? Exatamente. E nós agora com essa parceria Unicred Federação, também estamos vivendo um momento de aproximação, de reforço entre as cooperativas, de intercooperação, que vem a calhar nesse cenário difícil que vivemos. Então, quanto maior a aproximação entre as cooperativas, que todas têm por base a saúde, mais prósperos seremos, né? Então, há um momento de fazer esses eventos com discussão de temas tão atuais, beneficia a todos os que estão aqui presentes esse mundo cooperativo. A nossa Unicred Porto Alegre está bem. A Unicred Porto Alegre está cada vez mais atuante na comunidade, retornando todo o seu sucesso que vem tendo nos últimos anos. Bom evento, doutor Bueira. Muito obrigado. Participando do Café com Política da Unimed RS, em parceria com a Unicred RS, Dr. Virgílio Pérez, presidente do sistema OSEG-SESCOP, uma alegria revê-lo, uma palestra interessante, um momento político delicado no país, doutor Virgílio. Sim, não delicado no cooperativismo, que no cooperativismo se planeja a curto, médio e longo prazo, e nós somos sociedades de pessoas, e as pessoas na crise sempre se unem mais. É verdade. Então o cooperativismo surge, renasce como um fênix novo dentro da crise. E nossa crise hoje é de confiabilidade, que o cooperativismo hoje consegue ter suficiente, crise de responsabilidade, e as cooperativas sempre têm profunda responsabilidade pelos seus atos, e é crise de competência, tanto na economia quanto no desenvolvimento cultural, na área da saúde e outras áreas. E aí, as Unimedes, as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de infraestrutura, as cooperativas de crédito estão um exemplo de progresso e de seriedade e de serenidade. Então, eu acho que há um contraponto na sociedade gaúcha, no Brasil, de que o cooperativismo faz realmente uma diferença. Muito bem. Com o doutor Virgílio, nós vamos agora lá para o auditório e você vai assistir a palestra do professor Marcelo Portugal. Uma alegria revê-lo, igualmente. Presidente de Saúde. E o Portugal é um compromisso que a gente tem de aprender mais. É verdade, é verdade.